Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma mesa do CIDART, ao segundo CIDART, Simpósio Internacional de Direção de Arte. Lembrando e convidando a todos também para o evento como um todo, né? Nós temos mais 2 dias de apresentação, nesse momento híbrido, e temos também mesas e minicursos que estão sendo realizados dentro da nossa programação. Nossa programação completa está no site do CIDART, no Instagram do NIDA também, que é nosso grupo de pesquisa. Então, deem uma olhada e divulguem o nosso CIDART. Queria dar boas-vindas a todas as comunicadoras da mesa de hoje à tarde. A mesa que abrimos a nossa segunda sessão, né, da tarde, é Direção de Arte, Identidades e Diferenças. Quem está apresentando é Valentina Jacó, Stael Gomes, Maria Bianca Torres e Luísa Brasil. Nós vamos dar uma sequência nessa ordem, cada uma das apresentadoras tem cerca de 10 a 15 minutos. A dinâmica que nós estamos apresentando aqui, né, as apresentações acontecem, seguindo a ordem, né, que está na programação, e depois a gente abre para debate. Quem tiver no chat do YouTube pode fazer questões, né, também entre nós, a gente vai questionando, vou tentando costurar também as apresentações, e aí a gente vai conversando. Então, todas bem-vindas, e aí a gente vai iniciar com o trabalho da Valentina, a figura do cangaceiro e a importância do figurino e dos objetos de cena para a criação de uma identidade disruptiva e em transformação. Valentina, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. É, Então, eu fiz uma apresentaçãozinha, se ele puder apresentar. Isso, show. Então, eu gostaria de falar da figura do cangaceiro e justamente a importância do figurino para a criação dessa identidade, desse ícone brasileiro, na verdade. Se você puder passar para o próximo. Então, primeiro eu escolhi aqui uma foto do Lampião da Maria Bonita, que, enfim, na verdade a foto é maior, tem um grupo como um todo, na verdade, enfim, grupo do Lampião. E porque ele se tornou um ícone dessa figura, né? E o cangaceiro como uma figura disruptiva já do ambiente rural e que por meio da violência, enfim, mudou a perspectiva, né, de como de uma organização daquele espaço. Enfim, e eu acho isso um tópico muito interessante, eu acho que tem uma definição muito importante do Brasil e da representação do Nordeste. E em termos de estilo, tem uma identidade muito própria, né? Com o elemento do chapéu de couro, esses adereços metálicos, a cartucheira, essas roupas volumosas, o sapato que pode ser tanto bota quanto os sapatos de vaqueiro, enfim, aquelas sandálias. E esse conjunto de elementos é presente em muitos filmes, porque o cinema brasileiro foi perpassado tanto por uma representação de violência geral, mas principalmente a violência. Principalmente não, mas enfim, o que consta por esse trabalho, a violência rural provocada pelo cangaceiro, que também, não só provocada por ele, mas que também ele sofre, enfim. Se você puder prosseguir o slide. Eu escolhi três filmes para falar sobre isso: O Cangaceiro, do Lima Barreto, Deus, Diabo na Terra do, Deus, Diabo na Terra do Sol e O Baile Perfumado, que é um filme pré-retomada, né? O Cangaceiro. Um filme do. Não, pré-retomada não, desculpa, gente. Um filme, enfim, do começo do cinema, da década de 50, que colocou o Brasil no mapa internacional, porque foi um filme que foi premiado com Cannes, enfim. Deus e Diabo, que é um filme do cinema novo, né? Um grande marco do cinema novo. E O Baile Perfumado, que é, agora sim, um filme da retomada e um marco da retomada. Passando para o próximo slide, quero falar especificamente do Cangaceiro, que é um filme, na verdade, uma adaptação western. É um western brasileiro que é muito interessante porque você olha os planos, tem planos que são claramente de um filme do John Ford, por exemplo.
Tanto esse que eu escolhi, dos cavalos, e aí pensar também nessa ideia do cavalo, que nesse filme, tipo, todos os cangaceiros andam em um grande bando organizado, com a mesma indumentária, todos. Ok, os adereços são um pouco diferentes, mas todos utilizam o mesmo chapéu, com o mesmo adereço, as roupas todas passadas, e elas apresentam um conjunto homogêneo. O que é muito interessante, assim, porque a gente vai ver nos outros exemplos, essa homogeneidade não existe, não é presente, assim. E eu acho muito curioso desse filme, que é tanto um elemento que é exógeno ao Brasil, né? Essa inspiração grande norte-americana e também no western spaghetti, e ao mesmo tempo a apropriação desses elementos brasileiros e nordestinos. Então, enfim, eu acho que ele apresenta esse paralelo interessante e no figurino está presente, tanto nessa ideia do tudo tá engomado certinho, mas ao mesmo tempo o couro, enfim, e a apropriação desses elementos. E aí quando a gente passa pro Deus e Diabo, a coisa se diferencia, porque a gente pode ver a constância ali. Novamente, chapéu, a camisa atravessada pela cartucheira, mas a cartucheira não é mais totalmente colocada na diagonal, bem posicionada. Nessa, ela é um pouco torta, a camisa se dobra do jeito que é apertado, tem uma certa informalidade. O lenço presente no pescoço agora é manchado de sangue, ou enfim. Então, é curioso pensar nisso. E pensar nesse paralelo, o que o Glauber Rocha estava dizendo nesse filme, né? Que na verdade é um filme feito, enfim, divulgado no ano da ditadura militar, distribuído. E o, o cangaceiro nesse filme não é uma representação norte-americana. Na verdade, ele é o contrário. Ele é uma inspiração. Ele representa um tipo social de um proto-guerrilheiro, na verdade. E eu acho interessante como também mimetiza a, o próprio sentimento desses realizadores, né? Do Glauber, que eu acho que se encontrava nesse lugar de uma busca da guerrilha, de uma revolução, criar uma revolução, né? Enfim, transformar o Brasil. E toda essa potência revolucionária está aí presente na figura do Corisco. E a revolução não é limpinha, né? Não é higienizada, não é a cavalo também, ele anda sozinho. E é curioso, a foto que eu acabei colocando aqui acabou sendo um pouco cortada, mas ele tem um grupo, só que o grupo não é adereçado como ele, não tem os mesmos elementos metálicos. Ele é uma estrela mesmo, em relação aos colegas, assim, se colocando também nesse lugar da representação, né? Ele é colocado como estrela, como esse guerrilheiro. Não é um grupo também. Apesar da ideia da revolução é coletiva, tinha todo um ideal concentrado nesse personagem. E, enfim, eu acho essa distinção curiosa e como isso se mostra no figurino. E quando a gente passa para o terceiro filme, o, o Baile Perfumado, aí a ideia se transforma também totalmente, porque é um filme, outro movimento político, né? Os outros dois eram mais próximos em tempo, tem, enfim, menos de 10 anos entre o Cangaceiro e o Deus do Diabo na Terra do Sol, enquanto o Baile Perfumado é de 1996, então tem uma distinção enorme no cenário político e nos ideais. Mas é um filme que apresenta. Ele fala esse especificamente sobre o Lampião e a Maria Bonita. Então tem esse recorte de ser um ícone específico, uma pessoa real. Não é como os outros, uma inspiração, enfim. E o que eu acho curioso é que nesse filme o Lampião tem um figurino extenso, na verdade. Tem três principais divisões assim de figurino, que é o começo do filme. Nessa imagem é a primeira da direita, a primeira e a terceira no lado direito e a do meio no lado esquerdo, que é o começo do filme quando tem uma cena de tiroteio e perseguição e o grupo do Lampião
tá correndo com bolsas pesadas que fazem barulho no áudio. Você escuta os elementos se mexendo e essa ideia de fuga, e realmente é uma fuga. O que faz muito mais sentido do que se você pensa que no filme do Glauber, que ele tá fugindo sem praticamente nada, com uma bolsa pequena. Nesse, não, ele é carregado de coisas. E tem um impacto nesse sentido, tanto visual quanto auditivo. E essas roupas estão sujas, amassadas, e cada um das pessoas do grupo tem uma distinção de figurino, não usam a mesma roupa exatamente, tem uns mais adereçados, outros menos. É uma distinção assim que é orgânico, né? Tem uma busca de uma representação fidedigna. Mas enfim, esse é o primeiro momento do figurino dele, que eu acho que se aproxima mais do filme do Glauber, apesar dessas distinções que eu, enfim, já apontei. E aí, posteriormente, é representado quando ele sai do grupo dele, que aí ele coloca um terno branco e, por exemplo, na segunda foto ele vai no cinema. E é interessante que ele vai no cinema assistir o filme, que na verdade são imagens reais feitas do Lampião. Mas aí quando ele sai desse mundo, desse microcosmos do cangaço, ele coloca, enfim, esse outro figurino e o cabelo colocado para trás, enfim. E o terceiro figurino, que é marcado aqui nessa foto do meio, na última fileira, é quando ele volta para as roupas, quando ele usa as roupas de cangaceiro, né, típicas, retoma o chapéu, enfim, mas para ter a sua fotografia tirada. E aí tudo é polido, a roupa é passada, bem como as fotos, bem como coisas de distinções, claro, mas se aproximando do cangaceiro do filme do Lima Barreto. Então, é interessante como esses filmes vão se aproximando e se distanciando nessas escolhas. E, e eu acho muito bom no Baile Perfumado como ele brinca com esse figurino, como é realmente um figurino extenso, com muitas roupas, e como isso vai jogando e jogando as camadas de sentido, sabe? Como o Lampião queria ser visto pelo mundo. E, enfim, então a gente consegue ter esse paralelo histórico, mas ao mesmo tempo, enfim, na narrativa do filme. E é isso, pode passar para o último slide, que é obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Valentina. Ótimo trabalho, muito interessante. Anotei aqui várias coisas para a gente comentar. Mas Ai, show, obrigada. vamos seguindo na sequência das apresentações e aí no final a gente faz uma troca de conversas e perguntas. Agora vamos convidar Estael Gomes dos Santos Patrício com a apresentação O Uso da Direção de Arte para Construir a Máscara, uma análise em A Garota de Rosa Choque. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Bom, é isso, né? Eu gostaria de trazer aqui uma parte da minha pesquisa de mestrado, que é uma retomada da teoria das máscaras como proposta por Marianne Duane, que vem da psicanálise nos anos 80 nos Estados Unidos, e fazer essa investigação a partir do Garota Rosa Choque. O meu mestrado é no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG. Eu sou orientada pela professora doutora Roberta Veiga. E lá a gente faz essa retomada de alguns textos que nem sequer receberam traduções para o português. Nós vamos lançar um livro esse ano com essas primeiras traduções, mas eu acredito que seja uma teoria interessante e importante de ser verificada aqui no Brasil. Bom, a máscara, ela, como eu disse, vem da psicanálise e ela foi teorizada pela Joan Rivière
que é uma psicanalista britânica, e trazida para a teoria feminista do cinema pela Marianne Duane em 2 artigos que ela escreveu em 1982. Então, essa é uma teoria debitária dessas 2 mulheres. E na psicanálise, a Rivière identificou, a partir de análise de uma série de mulheres, isso, claro, em 1929, então, ainda uma psicanálise muito heteronormativa, cisnormativa, que tinha um apreço biologizante muito forte, mas ela ficou marcada e foi trazida até a Butler por dizer que a feminilidade seria uma máscara, então não a essência de uma pessoa, mas algo que ela pode utilizar. No artigo ela vai dizer: a feminilidade, portanto, poderia ser assumida e usada como uma máscara, tanto para ocultar a posse da masculinidade como para evitar as represálias esperadas se fosse apanhada possuindo-a. Tal como um ladrão que revira os bolsos e pede para ser revistado a fim de provar que não furtou os bens roubados, o leitor agora poderá perguntar como defino a feminilidade, ou onde traço a linha divisória entre a feminilidade genuína e a máscara. Minha sugestão é, entretanto, a de que não existe essa diferença, que é radical ou superficial, elas são a mesma coisa. A capacidade de feminilidade existia nessa mulher, poderíamos dizer que existe na mais completa mulher homossexual, mas devido aos seus conflitos não representava seu desenvolvimento principal e era usada muito mais como um artifício para evitar a ansiedade do que como uma forma primária de prazer sexual. Então, é interessante, e uma coisa que a Marianne não elabora tanto, mas que eu gostaria de trazer na minha dissertação, é o fato dessa feminilidade poder ser utilizada como uma fonte de prazer para a mulher. E isso é muito interessante porque quando a autora traz o conceito para a teoria feminista, ela está pensando num contexto do cinema clássico hollywoodiano. As referências delas são da década de 40, em sua maioria, e vão pensar um lugar marcado para a espectadora de uma identificação muito limitada ou narcisista no que a Laura Mulvey vai definir como uma identificação em que a imagem, que seria a imagem como a mulher, quando a espectadora tem essa identificação, ela vai se tornar seu próprio objeto de desejo, ou uma identificação masoquista, porque essa identificação seria com uma posição de subalternidade, já que o feminino é muito demonizado. E ela vai pensar, certo, se todos querem estar em uma posição que não seja a feminina, por que em determinados momentos há uma intensificação desse feminino em tela? E o que ela teoriza é que a mascarada, ao ostentar a feminilidade, a mantém à distância. A feminilidade é uma máscara que pode ser usada ou removida. A resistência da máscara contra o posicionamento patriarcal residiria, portanto, em sua negação da produção da feminilidade como proximidade de si mesma. Essa expressão em inglês, present to itself, como precisamente imagética. A transformista adota a sexualidade do outro. A mulher torna-se um homem para se distanciar da imagem. Essa é uma outra opção de identificação, também teorizada pela Laura Mulvey. E a máscara, por outro lado, envolve um realinhamento da feminilidade, a recuperação, ou mais precisamente, a simulação da lacuna ou distância perdida. Mascarar é fabricar essa falta através de uma certa distância entre a pessoa e a imagem. Então, é uma forma de assumir controle sobre a sua própria visualidade. E, apesar da Duane não dizer diretamente que essa máscara é feita a partir da direção de arte, o exemplo que ela se utiliza é da transformação da Bette Davis em Now Voyager, a estranha passageira, de 42, e a perda dos óculos por diversas personagens que tomam a agência no filme ou que são retiradas de uma posição de agência para assumirem um lugar no espetáculo. Porque as mulheres que vêm são consideradas perigosas, e o óculos seria um símbolo de que essa mulher está ativamente olhando, né? E quando ela perde essa possibilidade, ela vai ser olhada.
ela vai entrar no espetáculo como um objeto passivo do olhar masculino. E a direção de arte é essencial para construir essa transformação, em particular através do figurino e da maquiagem. E eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que transmite a noção das máscaras no cinema contemporâneo de uma forma bastante clara, que é a Carey Mulligan em Bela Vingança, porque ela faz uso de uma série de disfarces, como as próprias produtoras do filme dizem, para garantir um sucesso na sua empreitada pessoal, que seria uma vingança pelo estupro e consequente suicídio da melhor amiga. E ela vai, então, todas as noites saindo e conquistando um cara diferente com um estilo diferente. E ela se utiliza dessas diferentes versões de feminilidade para um fim próprio. Em A Garota Rosa Shocking, eu acredito que a maioria das pessoas conheça esse filme, que ele já se tornou um certo clássico de 1986, mas para aqueles que não conhecem, conta a história da Andy, que é uma menina de classe média baixa, que tem um amigo que é apaixonado por ela, que é o Duck, e ela se apaixona por um menino rico, que é o Blaine. E seria uma comédia romântica, falando sobre as questões de classe, mas quando a gente vai pensar na direção de arte e nas possibilidades da máscara dentro desse filme, ele traz uma variação interessante, porque há uma construção deliberada do feminino, na medida que a Andy, ela tem um prazer muito grande em fazer as suas próprias roupas, não só porque ela faz para ter um estilo, mesmo não tendo condições de comprar as roupas que ela talvez fosse querer naquele momento, mas que aquilo é uma forma de se expressar artística. Aí nessa imagem, acredito que dê para ver um pouquinho dessa personalidade dela. Então, nas paredes, a gente tem croquis, análise de tecido, muitos desenhos. Ela frequentemente aparece desenhando as próprias roupas e, ainda assim, mantendo uma feminilidade muito tradicional, no sentido de ser muito cor-de-rosa, motivos florados, rendas, transparências. E quando a gente entende que ela é vitimizada, ela sofre, entre aspas, bullying na escola pelo estilo dela, porque as pessoas identificam que a forma de vestir dela é de uma menina pobre, e ela ainda assim se mantém nesse lugar, ela escolhe se afirmar constantemente nele, ela identifica que é um meio de autoexpressão importante. E, ao mesmo tempo, há uma certa dificuldade visual, quando a gente analisa o filme, de perceber essa diferença. Porque aqui é a sala, né? Então a maioria das pessoas seriam os meninos ricos e as meninas ricas, mas a paleta, tirando a amiga dela que está no fundo de preto e vermelho, é muito similar. Aqui a gente vai perceber ela com o cabelinho curto. O que chama a atenção é a quantidade de sobreposições que ela faz e o uso de acessórios. Então ela está com 4 peças nessa cena, com 2 brincos, as pulseiras, e um cardigan que tem um pouquinho uma sensação de ser um pouco mais velho. E aqui a diferença da amiga, que já tem um estilo um pouco mais punk, e por isso fica mais claro essa marcação de diferença entre ela e a garota, que tem um estilo mais clean, prep, com cores bastante neutras. As duas meninas que vão majoritariamente criticar a Andy, elas não se utilizam muito de estampas, tem uma paleta pastel, tecidos bem fluidos, e os espaços também são diferentes. A gente vai reparar que a parte de fora da escola é onde essas pessoas ditas diferentes, alternativas, punks, vão ficar juntas, e a parte de dentro é onde os riquinhos, os preps, ficam. E aí a marcação visual nesse momento é mais clara, porque o Blaine vai entrar, todo mundo vai olhar, vai se perguntar o que ele está fazendo ali, e a Andy, que está desenhando as suas roupas,
Ela usa preto em algumas instâncias, então esses são os momentos que dá para quebrar um pouco com os demais. E aqui, essa relação constante dela com a moda, ela não se altera por ela estar ou não com o Blaine, já que ao longo da trama ele vai retirar o convite que ele faz para o baile de formatura. Então, ela não muda em nenhum momento. Ele vai, quando os dois vão sair pela primeira vez, ele vai levar ela para uma festa com os amigos, ele chega a perguntar, você quer que eu te leve para casa para você trocar de roupa? E ela teve todo um cuidado de escolher aquela roupa, então ela fica chateada e fala que não, aquela é a roupa dela. Mas nem por isso ela muda, o estilo se mantém constante, e ela consegue afirmar mesmo utilizando uniforme, por exemplo. Ela coloca uma renda no bolso, bota o cinto bem firme, coloca as meias também com motivos floridos, a quantidade de camadas, o uso de chapéus, lenços, bolsas, muitas pérolas. E uma figura interessante, mas bastante dúbia, é da Iona, que é a chefe dela na loja de discos onde ela trabalha, que seria como uma figura materna, já que a mãe dela deixou ela e o marido, o pai dela, e aparentemente se mudou, foi embora mesmo. Então, ela ocupa esse lugar de referência para a Indy, e ela tem, no começo do filme, esse visual bastante punk, com muito uso de preto, umas referências orientais, mas que depois, quando ela se encontra com um cara que ela realmente se interessa, há uma quebra, que é a última figura aqui na parte de baixo, onde ela vai assumir uma posição muito mais tradicional feminina para a época. Que é interessante mostrar as diferentes feminilidades que existem e alterações dentro da própria pessoa, que a Iona, ela tem a possibilidade de se vestir e assumir versões de si mesma e versões de feminilidade ao seu bel prazer. E o que eu acho mais marcante, né, no filme é a cena do baile de formatura, em que realmente a Indy se destaca. Ela faz o vestido usando um vestido que o pai deu e o vestido de formatura da Iona. Então, duas figuras muito importantes para ela vão se transformar naquele símbolo visual que é o eu não vou permitir que eu quero mostrar para eles que eles não me destruíram, que eles não me quebraram, porque a Indy fica muito machucada quando o Blaine retira o pedido para o baile, mas ela não deixa isso impedir dela estar nesses espaços e dela se afirmar como uma pessoa criativa, artística e que merece estar ali como todas aquelas pessoas. E a diferença, né, os outros vestidos são muito mais românticos, longos, com muitas saias, e o dela é bastante moderno, com um corte diferente, usa mais transparências. E, para finalizar, eu sei que o tempo está terminando, mas listar algumas das potências da máscara no filme. Então, a roupa como marcador social, como um signo de pertencimento, forma de autoexpressão e uma constante ao longo do filme. Então, a Indy, ela assume o controle da sua própria visualidade no sentido de que ela controla o seu corpo e não permite que ele seja utilizado pelos homens que estão ao seu redor de forma passiva. E a forma que ela constrói sempre as próprias roupas e marca uma diferença entre ela e as outras feminilidades, constroem a noção de distância necessária para o conceito da máscara. Ela abarca uma incoerência fundamental ou complexidade paradoxal, que é esse estar dentro e fora do gênero, como a Teresa de Lauretis fala, compreender que você está jogando com as expectativas do patriarcado, você não está escapando diretamente dele, mas criando espaço para existir nele. A autonomia e a agência é algo que a Indy faz de forma consciente e tem uma eficiência para ela, tem algum prazer para ela. Mas é claro, lembrar que há muitas limitações nessa teoria.
tanto por ter sido feita nos anos 80, por ter um escopo de filmes limitado, e também por mostrar que ela não é uma solução para os problemas inerentes aos esquemas de identificação tradicionais do cinema. Então, para o masoquismo, para o narcisismo, para o transformismo. Ela apenas cria uma brecha dentro deles e permite certas releituras de filmes. Como que é uma espectadora mascarada? Essa é a pergunta que a Doane nos coloca, e eu acredito que nesse filme não seja tão fácil para a espectadora observar a máscara como essa potência pela quantidade de nuances, mas ainda assim acreditamos que ela esteja lá. E é óbvio que apresentar o que os homens sempre desejaram como escolha e desejo da mulher pode ser entendido como uma forma de coerção por meio da subjetividade. Porque, ainda assim, quando ela está se montando, tem esse recorte sexualizado, mostrando as pernas dela, mostrando parte da calcinha, e depois ela vai terminar ficando com o Blaine, mesmo ele tendo sido covarde e não assumido ela na frente dos amigos. É um dos finais possíveis, né? Eles originalmente queriam que ela ficasse com o Duke, mas o público não aceitou bem esse final e eles mudaram. Mas, ainda assim, é interessante fazermos uma investigação sobre essas teorias que estão aí um pouco esquecidas e pensarmos como elas se aplicam no cinema contemporâneo. É isso, muito obrigada. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Obrigada, Estael. Vamos dar seguimento à nossa próxima apresentação. Entre Gênero e Poder. Crossdressing em Rainha Cristina, 1933, com Maria Bianca Samara de Menezes Torres. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja me ouvindo tudo direitinho. Tá ok, né? Então, vamos lá. Minha proposta de comunicação se chama Entre Gênero e Poder, Crossdressing em Rainha Cristina, 1933. E nesse artigo em específico, a gente vai explorar como o figurino, em especial o crossdressing, ele desempenha um papel crucial na construção da narrativa e também na expressão da identidade de gênero e sexualidade da personagem Rainha Cristina no filme. O filme, ele relata a sucessão da Rainha Cristina para o trono sueco. É um filme que é interpretado pela atriz Greta Garbo e tem uma característica muito forte, a personagem, que ela tem uma personalidade muito, como eu disse, forte e também libertária. Ela tenta se desviar ao máximo do casamento arrumada por seus conselheiros e justamente porque ela preza muito pela liberdade, tanto a liberdade de escolha dela, de como seguir a sua própria vida, mas como ter também essa sensação de liberdade em geral. Nisso, no decorrer do filme, ela se veste com roupas tradicionais masculinas e ela aproveita as noites em locais da cidade em que ela não poderia estar se estivesse caracterizada por aquela roupa que era tradicional do papel real dela, que no caso eram os trajes da realeza. Apesar da sua personagem seguir esse caminho até um relacionamento heterossexual com um embaixador espanhol, o filme também retrata alguns pontos que se tornam importantes para essa contextualização, principalmente diante do crossdressing. Em uma das cenas que eu vou mostrar um frame lá na frente, enquanto a rainha se arruma para um dia repleto de tarefas, sua empregada, Eba, ela adentra o quarto e a gente já percebe logo em seguida que elas têm uma relação muito harmoniosa. E nisso a empregada pede para que a rainha passe o fim de tarde, né, o fim do dia, junto com ela, e a rainha diz que não consegue justamente porque sua agenda já está repleta de tarefas da realeza que ela não pode adiar. Eu acho que, além disso,
essa conversa, esse pedido delas se encontrarem, delas se permanecerem, ele se intensifica também com o gesto que as duas fazem assim que elas se encontram, que no caso elas se beijam, e esse beijo ele se torna de uma forma natural, de uma forma leve, e que se passa quase que ele se mescla dentro daquela relação e dentro da própria narrativa do filme. Então, Greta Garbo, que é a atriz que interpreta a rainha, ela, além de utilizar essas roupas masculinas ao longo do filme, e é uma coisa que eu vou explicar logo em seguida, essa decisão da rainha vai além de motivos estéticos, mas também mostra o conflito interno da personagem entre essas expectativas impostas pelo seu papel real e também a sua verdadeira essência, né, que busca essa liberdade e essa autenticidade. Nesse trabalho, a gente se utiliza de 3 eixos essenciais para discorrer sobre, em cima dessa análise fílmica. O primeiro é o figurino, que a gente segue a ideia de Bordwell, quando ele fala que o figurino tem um papel importante dentro das narrativas, atuando como um item essencial ao ser adicionado nas motivações daqueles que os usam, além de compor a cena com cenário, luz, som e, portanto, com a história. Eu trouxe algumas imagens que vão se complementando com as outras imagens que estão nessa apresentação, que a gente consegue ter pelo menos uma ideia de como esse processo de representação da própria essência da personagem, ele é feito a partir do figurino, né? Nessa primeira imagem que a gente observa, ela está ali em um momento de obrigação real, ou seja, ela está em um momento de visualização pública, ela está sendo vista pela sociedade daquele reino como a rainha. Então, a gente vai utilizar elementos dentro do figurino que são essenciais para que essa imagem seja fixa. Então, a gente tem a coroa, que é cravejada, com vários brilhos, com vários elementos que mostram esse poder e mostram essa sucessão dela, né? Além de trajes que são mais longos, que são vestidos, com uma gola que divide o rosto dela do corpo, como uma forma também de destacar o rosto dela. Além de também, como eu disse, vestidos, capas longas e etc. Já na segunda imagem que a gente já observa, já é um momento que ela está fora dessa visualização pública, ela está em um momento mais privado. Então, uma forma que o filme trata isso, que a personagem está em busca dessa liberdade e também dessa descrição, é justamente utilizando roupas que vão ao contrário daquela roupa que ela utiliza, daquele figurino que ela utiliza diante da realeza. Então, a gente consegue observar já um chapéu que cobre parte do seu rosto, trajes que são considerados naquela época como trajes tradicionalmente masculinos. Então, ela utiliza luvas, ela utiliza mangas, bufantes e calças e botas. E aí, na terceira imagem, a gente já observa um pouco da transição entre a personagem, entre a verdadeira essência dela e a sua verdadeira obrigação, que é justamente essa mistura. Ela está se preparando para um papel, para uma função real. Então, a gente já observa, apesar dela estar ali com calça, apesar que ela está ali com uma parte de cima mais fechada, a gente já tem essa transição da gola, que futuramente, que com o decorrer do filme, ela vai se adaptando diante desses vestidos e desses trajes que são tradicionais da realeza. E na quarta imagem, a gente já observa já aquele momento que é um momento mais de sofrimento interno, é um momento de realização interna que ela tem com ela mesma. Então, ela está sentada naquele trono, que é um trono que remete a esse papel real dela, mas ela está em um momento sozinho. Então, a gente já observa ela com roupas mais leves, com roupas que não tem muita obrigação de se adequar em nenhum dos dois espaços que ela se adequa com o decorrer da história. O segundo termo e a segunda ideia que a gente traz nesse trabalho é o do cross-dressing. Segundo Bullock, cross-dressing é um termo simples para um conjunto complexo de fenômenos. Ele pode variar desde o uso de
uma ou duas peças de roupa até uma burlesca em grande escala, desde uma imitação cômica até uma tentativa séria de se passar pelo gênero oposto, desde um desejo ocasional de experimentar com a identidade de gênero até a tentativa de viver a maior parte da vida como membro do sexo oposto. E aí trouxe mais algumas imagens que dá para a gente identificar isso. Na primeira, ela está ali em um momento solitário, em um momento mais reflexivo, então a gente volta a observar aquelas roupas que são mais tradicionalmente masculinas, não são 100%, existe aquela mescla de peças, né, como a própria Bullock fala, que pode ser desde o uso de apenas uma peça, duas peças, ou até mesmo a vestimenta por completo. Na segunda imagem, a gente volta a ver essa personagem diante de um papel real, né, diante da sua obrigação, então a gente volta a ver esses trajes mais delicados, com mais detalhes, com uma cauda longa que se torna, que ganha espaço, né? Então acaba que esse figurino se torna uma parte dela, então é uma expansão da personagem diante daquele local. A gente volta com a coroa, a gente volta com os elementos que ela carrega na mão, que são decorrentes a esse papel real. Já na terceira imagem, eu acho que é uma imagem que dá para a gente identificar bastante essa diferença e também esse momento de quebra, né, da personagem. Então, a gente vê a personagem que ela está em pé, ela está com calças, ela está com o traje da parte de cima mais fechado, existem alguns detalhes, mas não são detalhes muito extravagantes da forma que ela usa também quando ela está atuando no seu papel real, mas a gente também vê uma arma na mão, a gente vê uma adaga na outra mão, a gente percebe a volta desse chapéu que cobre uma parte do rosto dela, então ela se mescla em locais que ela não seria aceita se ela estivesse utilizando qualquer um daqueles elementos que ela utilizaria enquanto estivesse atuando como seu papel real. E aí, na direita, ainda nessa terceira imagem, na direita a gente tem outro personagem que é um homem que está utilizando uma roupa que é semelhante à roupa da rainha, porém existe aquela quebra, né? Então, o personagem, ele tem essa roupa mais preta, ele não tem detalhes, ele tem um chapéu que é um chapéu mais leve, ele não tem tanta delicadeza enquanto o chapéu utilizado pela rainha. E aí, na quarta imagem, a gente volta novamente para aquele papel real que ela atua, então acaba que as roupas são mais extravagantes, com muito brilho, mostrando querendo ou não, essa superioridade, essa presença dessa personagem. E, em seguida, a gente também utiliza a teoria do gênero, né? Então, a gente segue os ideais propostos tanto por Laura Mulvey como também por Butler e também como Teresa de Lauretis. A princípio, a de Laura Mulvey, diante dessa problemática da teoria do olhar, né, em que o cinema foi construído em torno de uma perspectiva masculina sobre o corpo feminino, e em Butler, a gente utiliza também a ideia de performatividade de gênero, né? O que se torna central na análise de como essa personagem da rainha Cristina utiliza o cross-dressing não apenas como um disfarce, mas também como uma forma de subversão e também expressão da sua própria identidade. Ao se vestir com elementos que são considerados masculinos, que são destinados para o público do homem, a Cristina, ela desafia essas expectativas de gênero, então ela explora as possibilidades e também as limitações de viver em um mundo dominado, né, por normas patriarcais que também se impactam tanto na sua vida pessoal como também no seu papel ali, vamos dizer, profissional, né, com o seu trabalho de ser a rainha. E para de Lauretis, a gente volta para a ideia do figurino, né, em como o figurino pode ser visto como um dos elementos que intercala a relação entre a personagem e as expectativas de gênero do público, ao mesmo tempo que possibilita a transgressão dessas normas.
Portanto, o uso de roupas masculinas não é apenas estético, mas também simbólico na criação de uma identidade que desafia essas convenções de gênero. E aí, para a gente analisar rapidinho só as imagens, a gente tem essa primeira imagem em que mostra ela em um dos seus possíveis romances do filme, né, da narrativa, em que é um homem, então a gente está diante de um cenário heterossexual em que ela está com essas roupas mais brilhosas, com mais ouro, com mais destaque, com mais brilho, novamente porque existe essa mescla, nessa cena em específico, existe essa mescla entre a personagem, entre o perfil privado da personagem, mas também como o perfil público da personagem como rainha, né? E aí, nessa segunda imagem, é a cena que eu relatei no começo, em que ela e a empregada, elas se beijam assim que se encontram. Então, aquele beijo, ele se mescla também na narrativa de uma forma que ele também não é mais elaborado lá na frente. Então, e aí a gente consegue observar a vestimenta da personagem nessa cena, então ela já está com aquelas roupas que são mais socialmente aceitas, se vestidas por homens, mas que ela usa ali para ter essa sensação de liberdade e também como a própria Butler traz, né, como uma subversão e também voltando à sua expressão de identidade. E aí na terceira e na quarta a gente tem também ela vestindo essa mesma roupa da cena anterior, que também estava no slide anterior, em que ela está usando o chapéu, ela está com as roupas mais pesadas, com menos detalhes, mais pesadas, mais em elementos, ou seja, ela tem uma bolsa, ela tem uma adaga, ela tem uma arma. Então, na terceira cena, ela interage com outra mulher, enquanto na quarta cena, na quarta imagem, ela interage com o homem. Então, a gente já consegue observar essa forma de liberdade, essa forma de como se fosse um grito mesmo de liberdade, em que ela tem a utilizar tais roupas e a utilizar também do crossdressing. E é importante, antes de a gente concluir, é importante a gente pontuar que o filme foi estreado em 1933 e em 1934 um código de autocensura se tornou responsável pela censura de diversos tipos de reproduções dentro da ficção em Hollywood, que no caso foi o Código Hays. Então, o Código Hays, eles fizeram normas em que os filmes não poderiam ter cenas de adultério ou escravidão com brancos ou cenas perversas. Eu cito esses três porque são os principais códigos, são as principais normas dentro desse código, que tem um grande número. Só que aí é importante a gente pontuar que dentro desse código, mesmo que seja na primeira versão, na segunda versão, na terceira versão, que tiveram diversas versões com o decorrer do tempo até a finalização desse Código Hays, em nenhum desses códigos foi relatada a palavra homossexualidade ou lesbianidade ou bissexualidade ou qualquer forma de identificar a sexualidade, o sexo ou o gênero daqueles personagens que estavam sendo retratados nos filmes. Esses termos, essas pessoas, esses personagens, eles estavam inclusos em cenas perversas. O que isso acontece? O que isso significa? Significa que qualquer representatividade que desse a entender qualquer interligação com esses termos, eles eram considerados como perversos, como algo proibido. Então, acaba que o filme ele se torna além dessa representatividade do crossdressing dentro do cinema, como também além dessa possível elemento narrativo diante da personagem, mas serve principalmente como uma ferramenta de crítica social e cultural, porque o filme através de sua protagonista, ele desafia essas convenções de gênero e também de poder, oferecendo um espaço de discussão sobre essas limitações e as possibilidades de expressão de identidade no cinema e principalmente no cinema clássico, que é ali a era de ouro de Hollywood, né? E é isso. Obrigada. Obrigada, Bianca. Muito interessante seu trabalho. Incrível essa observação. Vamos voltar a elas daqui a pouquinho. Vamos para a nossa última fala da mesa. A identidade queer construída por meio do lugar, chão de estrelas e a potência do espaço possível.
com Luísa Meirelles, Rosa Brasil. Luísa, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A minha proposta de comunicação hoje ela é um recorte de uma pesquisa que está em desenvolvimento para minha conclusão na graduação em Cinema Audiovisual na SPM. E eu estou estudando basicamente, diferente, né, das outras apresentações, mais a questão do espaço mesmo e da relação dos indivíduos com o lugar, né? Aí primeiro eu queria apresentar para vocês o meu objeto, que é o filme Tatuagem, de 2013, de Hilton Lacerda, direção de arte por Renata Pinheiro, ambos pernambucanos. Ele se passa em Recife, no ano de 78, ou seja, ainda na época da ditadura militar no Brasil, e ele acompanha os personagens que fazem parte da trupe Chão de Estrelas, né, que é tanto o nome da companhia de teatro quanto do espaço que eles realizam as apresentações ao longo do filme. E um contexto assim da trama mais específica é que ela gira em torno muito das dinâmicas de relação entre todos os integrantes e também deles com esse espaço do Chão de Estrelas, assim. E, em específico, né, os protagonistas são Clécio e Fininha, e a história de romance que se dá entre eles, sendo Clécio o líder dessa companhia de teatro, ou seja, um artista subversivo e que está, enfim, combatendo, né, o regime ditatorial que estava em vigência na época, e o Fininha é um soldado que serve o exército militar e que ainda é muito ingênuo, muito cru, assim, quando ele chega nesse espaço. E aí, o meu caminho, né, da pesquisa, eu estou usando a bibliografia do Ifutuan, é um livro chamado Espaço e Lugar. Ele é um geógrafo, que ele é muito conhecido pela sua contribuição na geografia humanista, e basicamente a premissa do raciocínio dele é que todas as experiências humanas estão intrínsecas no estudo dos espaços, então que não tem como a gente entender e analisar um espaço geográfico sem pensar nas vivências humanas, né, e nas pessoas que estão ali, enfim, habitando aquele espaço, aquele ambiente. E aí ele defende nesse livro Espaço e Lugar que espaços indiferenciados, né, ou seja, espaços que em tese é só uma sala, né, é só um quarto, é só uma rua, eles podem ser, quando vivenciados e habitados por alguém, eles podem ser atribuídos de significado e assim eles se tornam lugares, que é basicamente um espaço, né, que passa a ser repleto de memórias, vivências, significados, enfim, ele vai sendo atribuído com coisas para muito além do seu aspecto geográfico só, né? E eu peguei essa citação dele, né, que ele fala justamente isso, que o espaço ele se transforma em lugar à medida que ele vai adquirindo definição e significado para as pessoas que ali habitam. E eu acredito, essa minha pesquisa ela vem muito impulsionada nessa ideia de que existe uma relação muito, muito íntima da formação de identidade de um indivíduo com o lugar, né, e com o espaço que ele habita. E aí, como isso vai para a direção de arte, para a minha pesquisa em específico, é pelo Chão de Estrelas, porque assistindo Tatuagem você percebe que né, é um bar, é um teatro, é uma casa de espetáculos e que esse espaço costura muito das dinâmicas que estão ali dentro dessa narrativa. Ele é um espaço que ele é mantido, ele é sustentado, ele é coordenado por essa comunidade LGBT que está vivendo ali, né, em Pernambuco naquela época, e é um lugar que é possível que aconteçam as apresentações desse grupo, é possível que romances, né, enfim, no caso do Clécio e do Fininha, e outros também se desenrolem, coisas que não estão sendo permitidas na rua ou em outros espaços públicos, assim, dentro desse contexto histórico, né? E, enfim, e aí eu comecei a pensar no Chão de Estrelas como um espaço possível. E aí a proposta é entender que ele desempenha esse espaço de um espaço possível dentro da narrativa de Tatuagem a partir do momento que todos os indivíduos que podem frequentar esse lugar e vivenciar esse espaço estão tendo um espaço possível para existirem plenamente, para serem quem eles são, para debaterem suas questões de identidade, de gênero, de sexualidade, também para debater sobre as questões políticas que estavam acontecendo naquele período, né, no Brasil. Então, eu estou defendendo essa ideia de que o Chão de Estrelas é um espaço possível e, consequentemente, ele se torna um lugar, né? E aí, como eu falei, uma pesquisa em desenvolvimento, e nesse momento eu estou me atentando a quais são os elementos da direção de arte do Chão de Estrelas que indicam
que é um espaço possível, né? Que é esse espaço que essas pessoas vivenciam e, enfim, se conectam intimamente, livres um pouco das amarras e dos preconceitos que existiam muito, muito fortemente, existem até hoje, mas muito fortemente naquela época. E eu comecei a pensar que a direção de arte cumpre um papel muito importante, assim, em identificar quais são os signos visuais que vão mostrar para o espectador que esse é um espaço possível para a vivência desses personagens, né? E aí eu trago aqui a tese da Débora Butrus, porque ela discute que a direção de arte ela inicia a construção da imagem no primeiro nível, né? Então, a disposição do espaço, os objetos, as texturas, os tamanhos, as cores que vão sendo colocadas ali antes de chegar a iluminação e antes de chegar todo o resto, elas dão um primeiro sentido, né, para um registro. E eu acredito que a mise-en-scène que foi construída para representar o Chão de Estrelas, ela traduz muito a simbologia desse espaço nos códigos visuais, assim, faz muita utilização da direção de arte, da cenografia, da produção de objetos para traduzir o que é aquele espaço para aqueles personagens, o que é aquele espaço naquele momento, né? Enfim, naquele contexto sociopolítico. E aí, quando eu comecei a entrar mais, né, em que eram esses aspectos do Chão de Estrelas, eu percebi que é um espaço essencialmente construído pelos personagens, assim. Existe uma veia artesanal, um improviso, existe a questão da gambiarra e soluções simples e criativas para que aquele espaço funcione, porque são pessoas que estão vivendo ali à margem, né? O Chão de Estrelas, ele o tempo todo, ele reforça a tensão no tecido social que esse grupo, enfim, provoca com a ditadura militar e com toda a sociedade normativa, né, e patriarcal, enfim. E por ser justamente esse lugar, né, de liberdade, de encontros e de resistência das pessoas envolvidas, eu acredito que o Chão de Estrelas ele evoca o tempo todo essa necessidade de inventar um ambiente possível, né, pensar artifícios e seguir confabulando um espaço que abrigue aquelas existências, abrigue aquelas pautas e, enfim, que consiga acoplar, né, essas vivências pessoais, essas vivências artísticas que aqueles personagens estão vivenciando ao longo da trama. E aí aqui eu coloco alguns pontos específicos, assim, eu vou destrinchar por imagens agora, mas eu só queria pontuar, assim, que são a questão dos pontos de luz, que são iluminações despojadas, assim, as fitinhas, né, com pontinhos, assim, luzes coloridinhas, assim, também as luminárias que pendem do teto, você percebe que elas são construídas com materiais reutilizados, assim, que é feito manualmente, assim, isso é muito presente. A questão dos tecidos coloridos também, que eles vão indicando uma mudança de temporalidade nas apresentações, nos espetáculos, e é só o pano, é só a cor, é só a pintura que eles fazem em cima. Os cenários das apresentações são todos construídos com materiais improvisados, então você consegue identificar o cabo de vassoura, o pedaço de madeira, o papelão com tinta, enfim. Os personagens, eles confeccionam o tempo inteiro elementos para serem usados no Jogo de Estrelas, e aí vai tanto para o figurino quanto para objetos de cena das apresentações. E na parte interna, né, no camarim, a gente vê fotos, a gente vê textos, a gente vê colagens nas paredes, assim, é muito preenchido com a existência daqueles personagens para além do que eles mostram no palco, né, e para além do que acontece na mesa do bar. E também a questão de cerveja, bebidas diversas, cinzeiros, cigarros, até mesmo outras drogas sempre presentes no ambiente, indicando essa sociabilidade, né, esse momento de descontração e, enfim. E aí, destrinchando agora imageticamente, até coloquei uma citação da Yomana, porque fiquei com essa ideia da gambiarra, assim, e como ela diz aqui, né? Que a prática da gambiarra envolve sempre uma intervenção alternativa, que também poderia ser definido como uma reapropriação material, uma maneira de usar ou construir artefatos através de uma atitude de diferenciação, improvisação, adaptação, ajuste, transformação ou adequação necessária sobre um recurso material disponível, muitas vezes com o objetivo de solucionar uma necessidade específica. E eu acredito que, para além do trabalho, né, da direção de arte que insere isso nos objetos, né, nos materiais que ela escolhe para os objetos, é uma coisa que está intrínseca na narrativa, assim, eles o tempo todo estão dentro dessa lógica de produzir as gambiarras que vão ajudá-los a contar as histórias que eles querem contar
e apresentar os espetáculos que eles querem apresentar, enfim. Então, eu até coloquei essas duas imagens, porque dá para ver no fundo, né, os pedaços de madeira, assim, sustentando umas estruturas de papelão, uma coisa super simples, assim, mas que quando você vai ver, né, o espetáculo está ali conseguindo ilustrar perfeitamente o que eles querem dizer. E aí tem todo o espaço do bar, né, do Chão de Estrelas. Eu trago essas imagens, né, a questão das luzes que eu comentei. Tem uma placa também de rua que eles botam, repare, assim. Então, essa brincadeira com uma coisa que já existe, assim, essa apropriação, essa ressignificação desses objetos, a parede pichada, enfim. E a própria mesa, né, as próprias mesas com cerveja, com cinzeiro, como eu falei. E o público, né? É onde o público cresce, é onde as pessoas vão e tomam conta desse espaço também. Coloquei a questão do camarim, que tem as fotos, as colagens e tal, e objetos assim, né, mais pessoais desses personagens que estão ali em evidência nos espetáculos do Chão de Estrelas. Então traz essa camada um pouco mais íntima de quem eles são. O palco, que eu peguei 3 fotos diferentes com tecidos diferentes de fundo, assim, em momentos diferentes. E é interessante pensar, né, que você olha e dá essa sensação, assim, de que foi construído por eles, assim, e não só essa sensação como está no filme. Eles vão montando o cenário, assim, ao longo da narrativa, e é muito interessante ver o resultado disso final e como são soluções super simples para evocar as ideias que eles querem evocar. Coloquei também essa questão do diálogo e da confecção, porque eles constantemente estão conversando sobre questões importantes que são atreladas à identidade desses personagens, à posição social que eles ocupam, ao próprio Chão de Estrelas e o papel político-social que ele ocupa, né, naquele contexto. E mostra que eles confeccionam, né, que eles fazem essas gambiarras, eles estão super inseridos manualmente e artesanalmente no ofício deles também, e na construção desse espaço, essa confabulação contínua, assim, do que é o Chão de Estrelas, né, e o que pode ser dentro, pensando muito nesse sentido de ser o espaço possível para eles expressarem quem eles são. E, por fim, botei minha bibliografia aqui e queria agradecer pelo espaço, pela escuta, e animada para debater mais com vocês. Oi. Obrigada, Luísa. Vou traçar alguns comentários agora, né? Queria pedir a Lipe para trazer todas de volta para a sala aqui, para a gente conversar. Vou traçar alguns comentários das apresentações, né? Antes de tudo, parabéns pelos trabalhos, são trabalhos super interessantes. Mais uma vez, agradecer à nossa curadoria, né, do Cidarte, que são nossos demais colegas do NIDA, a Beth, Tainá, Benedito e Nívia, que participaram desse processo também, que é um grande desafio juntar os trabalhos, né, buscando coerência nas falas e elementos em comum aqui que a gente possa destrinchar e traçar enfim, né, um caminho entre os trabalhos. E eu acho que está bem interessante tudo que foi apresentado. Vou comentar pontualmente aqui os trabalhos e, nesse processo, convidar também as pessoas que estão, né, presentes aqui via YouTube, que fiquem à vontade de também comentar ou trazer alguma questão pelo chat, né? Depois eu vou lendo e vou abrindo aqui para as meninas. E também, vocês entre si também fiquem à vontade de se perguntar, de traçar comentários, enfim. Só iniciando aqui nessa minha pontuação sobre os trabalhos, é muito interessante que, apesar de não trazer necessariamente a questão da representação, né, no título da mesa, vamos dizer assim, mas a gente vê muito isso aqui, e que também dialoga com a mesa anterior que a gente teve ainda pela manhã, né, que é esse pensamento da direção de arte como elemento de representação, né, tanto dos personagens como das narrativas. E Valentina traz, né, inicialmente essa questão da representação dessa figura que é o cangaceiro, né, dentro de 3 filmes realizados em épocas diferentes, né, e que é muito interessante a gente observar esses gags, né, gaps que são relacionados a como determinados personagens são apresentados dentro do cinema, né, e quais são as diferenças que cada olhar, tanto
da direção como da direção de arte trazem para essas representações, assim. E aí, de antemão também, né, diante de tudo isso, porque é interessante a gente observar, principalmente nos 2 primeiros filmes, né, O Cangaceiro e Deus e o Diabo na Terra do Sol, eles tinham uma construção de Nordeste muito exótica, né, o que, né, traz, de certa forma, esse olhar gringo, vamos dizer assim, que fez com que esses filmes andassem em muitos festivais fora e que olhassem para cá, para o Brasil, né, com esse olhar mais exotizante, exatamente porque leva um elemento, que é exatamente esse, né, elemento do Nordeste, esse elemento do cangaceiro, que é tão rico, né, e como Valentina nos apresentou, para fora, né, para além desses estereótipos que já eram vistos de Brasil, né, surge essa novidade, vamos dizer assim, apresentada por esse contexto. E aí já o outro filme, né, o mais recente, O Baile Perfumado, já dá um outro olhar sobre isso também. Né? Então, interessante trazer aqui, por exemplo, né, como foi apresentado no filme Cangaceiro, esses materiais eram mais realistas, né? Era ali o couro, era o metal, que realmente se utilizava de uma forma mais naturalista, como foi apresentado, enquanto que né, Valentina mostra que no filme de Glauber as coisas já era uma coisa mais, uma reapropriação do material, não era tão realista. Então, assim, tipo, é interessante observar, por exemplo, que é também uma tendência do próprio diretor, né? Glauber trabalhava mais com a questão do alegórico, então ali o elemento visual, né, da roupa era mais, não era necessariamente o cangaceiro, mas toda uma alegoria do cangaço. Então, filmes também que eram muito mais de baixo orçamento, né, no contexto do cinema novo. E no Baile Perfumado, eu acho que essa ideia do cangaceiro ela vem reconfigurada, né? Por uma questão temporal também e por uma questão de traçar um outro recorte sobre a vida do Lampião, né? Ele não estaria mais ali naquele lugar que se esperava dele, de brutalidade, né? Dentro do sertão e de todas as coisas. O Lampião é colocado de uma forma mais leve, de certa forma, né? Ele tá no mundo, né? Desculpa, eu te cortei. Exato. Mas ele tá inserido num contexto social, assim, e tem até a ideia do perfume, né? Que, enfim, ele tem acesso a um perfume francês, tem esse fascínio, tem um fascínio por alguns ideais burgueses, né? Tem o luxo, essa inserção que não é, porque pro Glauber, né, alguém que tem um ideal acima, tipo, tá vindo quase exógeno aquele ambiente, num certo sentido, né? Apesar de ser, sim, um nordestino dentro do sertão, ele tem uma figura meio exógena em relação aos vilarejos, daquela igreja, tipo, é sempre um forasteiro, né? Eu acho que o Lampião do Baile Perfumado não, né? Ele tá ali, tá inserindo em todo aquele contexto, enfim. E no capitalismo, né, também. Exatamente. Não, mas é bem interessante, de qualquer forma, ele traz um Lampião mais, né, com outra camada, uma outra camada possível de alguém, né, que a gente acessa mais proximamente, talvez, também. Isso também, né, você mostrou como também está presente nos próprios figurinos, né, na multiplicidade de figurinos. Ele não é mais só um figurino o filme inteiro, né, que era os outros 2 filmes anteriores. Agora ele apresenta uma multiplicidade de figurinos que mostra exatamente essas outras camadas possíveis, né, do Lampião. Muito interessante seu olhar e a forma como você apresenta. Muita coisa pode ser destrinchada disso, né? Queria até que você falasse um pouquinho mais, não necessariamente agora, né? Eu vou traçar esse inteiro, aí eu vou abrir para vocês falarem, mas assim, que você falasse um pouco mais sobre esses várias camadas que o Baile Perfumado apresenta, né? Como é que você vê essa questão desse Lampião mais vaidoso, mais... E é interessante que você trouxe também na sua fala, em 2 momentos, sobre essa questão da roupa estar bem ou mal passada, né? E é interessante frisar o quanto essa questão de uma roupa bem passada, por exemplo, faz muita diferença na construção de imagem que o espectador tem sobre o personagem, né? Os detalhes do figurino e a construção, né, que a gente tem de personagem através de figurino, né? Vários dos trabalhos aqui apresentam isso. É muito interessante, né? Evidenciar esse detalhe, por exemplo. E quando a gente fala de construção de imagem, e aí eu já entro no trabalho da Stael, que ela marca exatamente isso, né? O figurino como construção da personagem em seus detalhes, né? Ela traz uma construção do personagem e vai destrinchando ali né, os vários figurinos que essa personagem evolui, vamos dizer assim, durante a sua
presença dentro em cena. E aí vai trazendo teorias bem interessantes e mais profundas, né, da psicanálise, essa questão da feminilidade como máscara. E é interessante a forma como você constrói esses detalhes, né, da questão do tecido, do tom do tecido, o rosa, né, a renda, e esses detalhes todos que a personagem traz e como isso é trazido para essa questão teórica dessa construção da máscara, né? E a forma como você traz né, essa máscara como algo dúbio também, né? Até que ponto é interessante se vestir ou não essa máscara. E eu achei interessante a forma como esse questionamento que você traz, né, sobre essa questão da espectadora mascarada. E eu também pedi para você falar um pouco mais sobre isso, assim, o quanto essa construção de figurino e a da imagem como um todo, né, por meio da direção de arte, colaboraria por esse processo, né, do espectador ter ou não essa identificação, querer ou não vestir essa máscara, ou entender esse processo, né? Aí só daqui a pouco vocês respondem, só soltando as perguntas. Para a Bianca, né, e seguindo também, acho que da mesma forma que Stael traz, essa questão da identidade de gênero relacionada diretamente ao figurino, né? Essa construção dos papéis sociais. Esse filme que você trouxe é bastante interessante, essa construção. Eu conheci esse filme muito por conta desse primeiro beijo lésbico, né? Esse filme é associado a essa marca, né, histórica. Mas eu não tinha me atentado nesse processo do crossdressing e desses detalhes do figurino da personagem, né? Então, assim, é muito interessante essa análise que você traz, exatamente por conta de trazer essas nuances também, né? Principalmente quando a gente pensa em papéis sociais, não só dentro do cinema, mas na vida real, vamos dizer assim, né? Na vida social. E como a gente tem essa questão dos figurinos na nossa vida real, né? Quando você traz a rainha, por exemplo, todo esse processo da realeza, eles têm ali, de certa forma, os figurinos que eles precisam utilizar para serem identificados enquanto rainha, enquanto princesa, enquanto, né, dentro dos seus papéis sociais. Então é uma coisa interessante porque esse jogo do figurino ele vai tanto para o filme como para a vida real, né, dessa personagem especificamente, assim. O que se espera de determinados papéis sociais, né, e como esse figurino também entra como esse conceito, né? E aí é interessante quando você traz também que esse crossdressing também, ao mesmo tempo, ele traz a camada mais verdadeira da personagem, né? Quem ela realmente é o que, teoricamente, ela estaria fantasiada de. Né? Então, é interessante esse processo, assim. E, enfim, né? Queria só que você também comentasse mais sobre essa questão dessas camadas do que realmente ela traz, né? Nesse crossdressing. Por fim, Luísa analisa um filme super interessante, Tatuagem, e que ele traz, né, assim, como você mesmo falou, diferente dos outros trabalhos que estão trabalhando especificamente mais o figurino, e você traz a questão do espaço, mas ao mesmo tempo dialoga no que diz respeito a essa questão da significação e da construção por meio das identidades, né? Muito interessante você trazer a questão da geografia. A gente vai ter, inclusive, uma mesa que vai trazer, né, um geógrafo também para conversar sobre essa construção de espaço. E o Siddhartha desse ano, ele trabalha muito nesse lugar, exatamente de trazer essas teorias que não são necessariamente da direção de arte ou do cinema, né, para dialogar e para construir junto. E é muito interessante quando a gente traz essa questão da geografia para dentro da direção de arte, né? E aí, enfim, essa geografia é ótima, tem sempre dessas, né? Esses sons que vão entrando no nosso background. A identidade, né? Assim, de qualquer forma, dos espaços atrelados à memória, significado e os espaços geográficos, né? Esses atrelamentos que você trouxe, eu acho super interessante dentro desse lugar de pensar a geografia junto com a direção de arte. E quando você fala do artesanal, é outro elemento muito interessante, porque é isso, né? Você fala sobre espaço possível criado em coletivo, com vivências e experiências coletivas. E essas vivências coletivas, quando você fala no artesanal, ela está muito, né, é muito presente isso. Essa opção por uma estética artesanal, ela trabalha muito com essa questão do orgânico, né? Ela evidencia muito essa valorização do orgânico e dessa camada mais real desses personagens.
E aí eu queria que você falasse mais um pouco também de como você está vendo isso. Você vai analisar só esse filme, seu projeto, e como é que você está vendo esses aspectos do artesanal, né? Porque eu acho que é um elemento que de fato evidencia muito, porque vai para além do recorte geográfico, né, que é a lixão de estrelas, a periferia pernambucana, mas ela vai para além porque ela vai trazendo esse aspecto orgânico dos personagens, né? Ela evidencia esse processo. Enfim, né, vamos iniciando essas trocas, vocês comentem, por favor, os tópicos levantados e aí a gente vai abrindo também para outras discussões. Fiquem à vontade. Vamos na ordem, né, da apresentação. Valentina, por favor. Então. Essa questão do passado, do amassado, do detalhe, é curioso, né? Porque é um detalhe que é simples, né? Enfim, mas faz muita diferença visualmente e realmente tem uma mudança de sentido, né? Enfim, tipo, me chama muita atenção no filme, eu acho que fica muito claro, apesar de ser pequeno. O que eu vi que eu não falei também, eu esqueci de me apresentar num certo sentido, eu não falei que eu tô também, como a Luísa, no final do meu projeto de TCC, não é o meu projeto de TCC, mas foi a partir da pesquisa do TCC, que na verdade eu quero falar sobre a representação da violência, e aí eu cheguei nesse ponto e resolvi que valia a pena procurar um pouco mais sobre isso, enfim. E pensando no que todo mundo falou, eu também fiquei pensando na questão do que a Yamana disse sobre o baile perfumado e como o espaço também é presente nessa inserção do Lampião. E porque na verdade o protagonista é um fotógrafo, né? E aí ele passa por bares e espaços urbanos que recoloca também a ideia do Nordeste, né? Porque realmente nos outros dois filmes é como se não fosse só tem o sertão, né? Não é mostrado um lado mais urbano, como é uma inserção social, assim. Então realmente é um ponto interessante, tem cinema, tem essa metalinguagem e enfim, é importante realmente ressaltar essa questão do espaço. Mas não sei mais o que dizer. Não, é Stael. Bom, eu queria agradecer os comentários e, enfim, o espaço, né, que eu também não agradeci anteriormente, mas estou muito feliz de estar aqui e essa mesa maravilhosa, eu acho que conversa super realmente os nossos temas aqui. E sobre a espectadora mascarada, eu acho que essa é a grande questão que a Marianne coloca no seu texto, e justamente um que ela não consegue responder, então ela deixa para a gente interpretar isso. E eu penso muito que, fazendo essa pesquisa, eu conheci esse lugar de me mascarar como espectadora, de poder me encaixar em lugares que talvez anteriormente eu não conseguisse e ver de outras formas também, de pensar outros meios de ver esses filmes, de ver o feminino, de ver onde antes parecia não ter um lugar, encontrar essa brecha. E, é claro, reconhecer os muitos limites dela, né? Porque ela é só isso, é só uma brecha. Ela é temporária e ela é relevante na medida que foi um esforço teórico de um momento específico da teoria feminista do cinema. E que eu acho que faltou um pouco trazer a questão da direção de arte justamente para mostrar que existe na sustentação da máscara uma visualidade que é conquistada através da direção de arte. É claro que a forma como a personagem vai ser interpretada, então o que o roteiro, a direção, a própria fotografia e a montagem vão dizer sobre essa personagem é essencial, que não dá para separar, né? Mas eu percebo que a materialidade da direção de arte tem algo de muito essencial para a máscara. E fala justamente com esse jogo de estereótipos. Eu vi que alguém comentou sobre a cor, né, do rosa ter sido
anteriormente uma cor masculina e o azul uma cor feminina, e como que há essa marcação mesmo de uma influência social sobre esses signos, e como que a gente vai ler eles também é fruto da nossa vivência social. E eu tenho a impressão de que muitos desses filmes, quando alguém que não tem, uma espectadora que não tem a noção da máscara vai assistir, talvez se identifique, se colhe a máscara, e aí ela perde a potência. Então faz toda a diferença ter essa noção, esse pensamento de aquilo ali não é a minha essência, eu não devo ser assim. Existem várias versões de um feminino possível, e como que eu posso atravessar um espaço, o que eu posso conquistar usando ou não a máscara, e em que momento ela está me oprimindo ali, que ela está sendo forçada sobre mim, que também é uma coisa. Muitas dessas personagens, elas não têm escolha sobre o que elas estão usando ali. E o interessante do Pretty in Pink é justamente ver a escolha, a possibilidade que a Andy tem de se afirmar nesse lugar e estar lá independente do que esses homens na vida dela estão falando, porque eles querem ter uma posse sobre esse corpo, e como que ela tem que lidar com as represálias constantes, né? É quase que uma subversão do que a Rivière fala, né? Dessa forma de lidar com a ansiedade. Se a gente não entendesse a história da Andy, poderia até pensar que talvez o vestir dela gerasse mais ansiedade ainda. Então tem que ter uma base ali na forma como ela vê o mundo muito forte para sustentar esse lugar. Enfim, eu acho que é isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Maria Bianca? Queria agradecer pelos comentários. Também esqueci de me apresentar. Esse artigo, ele foi em decorrência, foi uma parte do meu projeto de TCC, né, do meu TCC, que foi uma análise fílmica sobre a intimidade lésbica no filme do Retrato de um Jovem em Chamas. E aí, dentro desse TCC, eu analisei a história mesmo, até onde a gente chegou, para ter essa representatividade dessa intimidade lésbica, e a partir disso a gente percebeu essa presença de elementos narrativos dentro do cinema de Hollywood clássico, né, o cinema clássico de Hollywood, que tinham essas possíveis interpretações, mas que eram trabalhados de forma mais como elementos visuais e elementos pequenos do que realmente dentro da narrativa como um elemento essencial para o decorrer da história. E aí eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre esse papel social dentro do... tanto como dentro do filme, como também fora do filme. Quando eu falo fora do filme, eu falo sobre a publicidade em volta de Rainha Cristina, né? Que era um auge ali da atriz, da Greta Garbo, dentro do cinema hollywoodiano. E aí existia uma forma de divulgação do filme que falava que a Rainha Cristina era a Greta Garbo e a Greta Garbo era a Rainha Cristina. E isso era uma forma de perceber que, tanto como a personagem, como também a atriz, ela tinha uma forma muito reclusa de lidar com o papel social e o papel público dela. Então, ela se recusava muito de falar sobre possíveis romances, sobre possíveis casamentos, relacionamentos. Inclusive, tem até uma história engraçada que ela se relacionou com um ator que não era um ator grande, e aí eles se relacionaram ali durante um tempo, eles mantinham esse relacionamento ali ativo, e chegou um momento que ele foi para uma revista de fofoca, enfim, e comentou que ele estava se relacionando com a Greta Garbo, e aí uma semana depois apareceu a notícia que eles tinham se separado justamente porque a Greta não gostou dessa exposição. E aí é engraçado a gente observar essas semelhanças, tanto quanto a personagem, como também
da atriz. E existe esse papel social, existe esse papel social da Greta Garbo como atriz, como também como pessoa privada. Existe a pessoa pública dela e a pessoa privada dela. Então, acaba que cada uma das personagens, tanto como a Rainha Cristina, como também a própria personagem da Greta Garbo, e eu falo personagem porque a partir do momento que você é uma atriz, que você é um papel público, você se torna uma personagem. Elas tinham essas demandas do seu papel, mas elas também mantinham suas vidas reclusas àquilo que possivelmente elas eram verdadeiramente, né? Então elas fugiam para essa fantasia, para essa roupa, para essa roupagem mesmo, para que elas pudessem ter esse pouco de liberdade, né? E aí eu volto a falar muito da importância da atriz para esse personagem, porque existia também essa roupagem em cima da Greta como atriz, e eu falo isso porque existia uma sequência de filmes que a própria Greta Garbo fez em que ela pertencia a um tipo de papel específico, então ela é sempre uma personagem muito triste, muito reclusa, existia aquela ligação com muitas narrativas de tempos históricos. Então, por exemplo, a gente tem a história de uma rainha e afins e tudo mais. E aí, quando chegou o Código Reis e Hollywood começou a se adaptar, a própria atriz queria se adaptar, porque ela não queria mais ficar presa àquele papel público que ela fazia diante dos filmes, apresentando outros papéis de outros personagens. Então ela chegou um momento e falou, não quero mais ser essa mesma personagem, eu quero fazer outro tipo de personagens. Então existe uma era, e tem um filme específico que divide isso, que é Dinótica, de 1974. Existe uma era antes de Dinótica e após Dinótica, da própria Greta Garbo. Então a gente consegue também observar uma mudança de papel social. E a partir do momento que existe essa mudança, em que a personagem da Greta Garbo, fora dos filmes, ela começa a ter mais visibilidade, ela começa a ser mais sensível diante desse papel social que ela tem de manter o relacionamento, seja com outros atores, e eu falo relacionamento assim, amoroso e tudo mais, ela já se reclui, ela não gosta mais disso. Então, existe uma época após Dinótica que, depois de Dinótica, a Greta Garbo ela já fica fora dos holofotes, ela vai diminuindo a sua frequência de filmes grandes e tudo mais, justamente porque ela não consegue segurar aquele papel social que ela tem, que é esse papel social de estar sempre à vista da imprensa, à vista do público e tudo mais. E aí eu volto interligando para a Rainha Cristina sobre essa questão do papel social, que muitas vezes não consegue ser sustentado, que às vezes existem duas possibilidades. Obviamente a gente está falando sobre uma ficção que é baseado em uma história real, né? Assim, adaptada narrativamente dentro da ficção. Mas ali, dentro da ficção de Rainha Cristina, a gente tem essa escolha de papel. Ela, no final do filme, ela escolhe seguir esse papel de rainha, ela escolhe esse papel de realeza. Enquanto, na vida real, a própria atriz decide ir para um lugar oposto. Ela foge da realeza, que no caso é os holofotes, para ela viver uma vida reclusa, uma vida em que ela tem a sua própria liberdade e que ela cria essa liberdade. E aí, basicamente isso, eu acho que a questão do papel social e essa questão de trigênero e o poder da escolha também, não só do poder político, sociopolítico, econômico, da história e etc., mas também do poder da escolha de você ir tanto para um papel como também para outro. Eu só queria fazer só mais um comentário que eu achei fantástico, que é do trabalho de Stael sobre a questão da máscara. Eu acho que é uma teoria que eu não conhecia e que eu achei muito interessante, e que fala também, eu consegui associar algumas coisas como também dentro da minha apresentação em cima de Rainha Cristina, que é esse processo de máscara, né? Existe esse mascaramento da personagem e existe aquela forma de controlar aquela máscara, seja aquela máscara mais social, aquela máscara mais pública, como também ela automaticamente se mascara dentro do seu espaço privado e etc. E eu acredito que seja isso. Não sei se deu para explicar direitinho. Obrigada, Bianca.
Luísa, por favor. Falar um pouquinho. Então, a pesquisa, na verdade, ela é para um artigo, né? Ela não é para um trabalho monográfico, então é mais enxuta, assim, é mais curtinha. E ela veio, na verdade, de um momento que eu reassisti Tatuagem e fiquei muito instigada mesmo com essa questão do artesanal, assim, e de como aqueles espaços, não só o Chão de Estrelas, né, mas a república que eles vivem também, até mesmo comparando com a vivência do Fininho no Exército, né, no quartel. Então, eu fiquei muito instigada com esses espaços, assim, e aí pensei que poderia ser uma possibilidade, né, de análise. E aí quando eu fui, enfim, procurando, o que que na verdade me instigava tanto nessa questão do artesanal e da direção de arte no geral de tatuagem, eu percebi que era muito associada a essa questão desse conceito que eu conhecia assim por alto, né, de lugar. Já era uma coisa na minha cabeça, mas eu não era tão aprofundada nisso. E aí eu fui atrás e descobri que tinha tudo a ver com o que eu estava pensando, porque era justamente essa lógica de um espaço que com a vivência, né, com a presença das pessoas que estão ali ocupando aquele espaço de alguma maneira, ele vai se atribuindo de significado, e ele vai sendo atrelado a histórias, e as histórias e as presenças deixam marcas nas paredes e no chão, e nos objetos, enfim. E aí fiquei muito com essa questão do Chão de Estrelas enquanto um espaço que possibilita a existência de um grupo que não estaria existindo daquele jeito em nenhum outro lugar, assim. Mas sobre a continuidade da pesquisa, né, e para onde eu vou olhar mais daqui para frente, eu estou nesse momento destrinchando, eu acabei focando, né, no Chão de Estrelas em específico, trazendo foco para isso, por ser um artigo que acho que todos ia ficar um pouco demais, mas eu estou nesse momento de destrinchar o Chão de Estrelas, assim, a relação daqueles personagens todos, né, com aquele espaço. Então, começando mesmo a mapear o que são esses elementos, né, da cenografia, dos objetos, o que sempre aparece, o que isso diz daquele espaço, o que isso diz das pessoas que estão frequentando aquele espaço, sempre mesclando muito, né, o estudo e o olhar da direção de arte, mas também a questão de identidade e todas as questões de gênero que estão ali envolvidas, enfim, da performance artística que eles executam ao longo do filme. Mas a minha ideia para a continuidade da pesquisa é dar um enfoque no Fininha e na experiência dele com esse espaço, como que ele chegando no Chão de Estrelas, né, e conhecendo o Clécio, e vendo as apresentações, e estando em contato com tudo que envolve aquele ambiente, como ele vai se transformando e como esse espaço se torna um lugar na vida do Fininha, assim, sabe? E um espaço possível para ele. Porque é isso, quando ele não está lá, ele está no exército, ele está na casa da família dele, que é uma casa de várias mulheres super religiosas, assim, e que indica, é um cenário que indica muito uma presença da sociedade normativa mesmo, né? São aquelas mulheres todas, tem alguns quadros de homens, assim, na parede, alguns quadros religiosos, então isso é muito reforçado nos ambientes, e a minha ideia é analisar como o Fininho, quando deslocado, né? Quando inserido nesse ambiente do Chão de Estrelas, que é completamente, é isso, artesanal, que você consegue, é palpável, né, o empenho e a dedicação e a conexão desse espaço com as pessoas que estão ali, né, tá tudo muito marcado, tudo muito presente, vivo, é um espaço vivo, e como é que esse encontro com esse espaço transforma o Fininho, enquanto personagem, enquanto pessoa, enfim, e analisar essa trajetória dele a partir desse contato com o Chão de Estrelas, entendeu? E é um pouco isso, assim, que eu acho que eu teria mais para explicar agora. Mas eu gostei muito, assim, desse processo de investigar mesmo os espaços, né? E é muito interessante em tatuagem, porque eles estão o tempo todo confeccionando, é o tempo todo, assim, tem várias cenas que eles estão montando o cenário, que eles estão fazendo a máscara, e enquanto eles dialogam sempre sobre a identidade deles, sobre enfim, a confusão que está dando com o Chão de Estrelas, a confusão que está dando porque viram um Fininha correndo, perseguindo gente na rua, entendeu? Em tese ele disse que não anda com o pessoal do exército, enfim.
é sobre essas minúcias assim, que a direção de arte vai indicando, que eu sinto que ela indica num primeiro nível, né? Num primeiro plano, ela te dá, e aí quando você vai esmiuçando, você vai vendo que tem muitas camadas ali dentro desse espaço, assim. E é isso. Obrigada, Luísa. Enfim, acho que os trabalhos têm realmente muito em comum. A gente tem um fio condutor bem interessante entre eles. Queria saber se mais algum de vocês tem perguntas para se fazer, assim, para algum comentário em relação ao trabalho de vocês. Enquanto vocês pensam, eu vou dar uma lida aqui no chat, que a gente tem aqui alguns comentários. Acho que alguns de vocês já até falaram, acho que aqui falaram um fato interessante é que os cangaceiros gostam muito de cantar. E falaram também do rosa, né, que o rosa já foi uma cor masculina e o azul cor feminina. É interessante frisar, né, a questão das cores, ela é muito cultural também, né? As cores, elas mudam seus significados, né, seus aspectos semânticos, assim, de acordo com os tempos e com as culturas também. Né? Várias cores que, para a gente, aqui no contexto ocidental, existem, né, a gente atrela alguns significados, no contexto oriental vão ter outros, né? Temporalmente também, dentro do aspecto histórico, essas questões vão mudando. Realmente é bem interessante olhar isso, assim. E aqui também, Histórias do Sr. Ellenberg, aqui, super participativo. Fala também que outro filme com representatividade lésbica é A Criada, de 2017. Enfim, e aqui o Nida está colocando a lista de presença, lembrando, né, que precisa se inscrever no site, no Google Forms. Vocês têm mais alguma questão entre vocês? Algum comentário? A gente vai ter mais uma sessão, mais uma mesa, né, que é a nossa mesa 4, que começa agora às 15h30. Então, assim, como a gente está bem em cima do nosso tempo, vou finalizar, então, nossa mesa. Primeiramente, agradecendo muitíssimo a presença de todas vocês. Foi um prazer ouvir os trabalhos, as apresentações, os comentários. São trabalhos muito interessantes e, né, que tenho certeza que vão se destrinchar para várias outras né, possibilidades. Tainá aqui está comentando que mês incrível, feliz em ver pesquisas tão potentes sendo desenvolvidas, tanto no mestrado quanto na graduação. Exatamente. Né? Tainá estava comentando desde a primeira mesa, e eu reitero o comentário, né, de quanto nós ficamos felizes, nós do NIDA, né, com cada vez mais jovens pesquisadores, né, que estão vindo, trazendo problematizações relativas à direção de arte, né, olhando para essa área e trazendo, né, problematizações atravessadas de muitas teorias interessantes também. Então, parabéns a vocês, né? Que continuem suas pesquisas e que a gente se encontre ainda várias vezes, né, em outras cidades, em outros congressos, falando sobre direção de arte. É isso. Vocês querem agradecer, falar alguma coisa? Né? Fiquem à vontade para as últimas falas. Valentina. Muito obrigada, gente. Foi muito bom falar aqui. Foi muito bom ouvir essas pesquisas, todas super interessantes, assim. Muita coisa para pensar. Enfim, é isso. Sim, acho que eu vou assinar embaixo da Valentina, assim, foi muito legal ouvir as pesquisas de vocês, assim, muito legal essa troca, esses insights, assim, que vem. E é isso, espero que a gente siga se encontrando e siga discutindo sobre direção de arte. Concordo, só tenho a agradecer, fico muito feliz de ver outras mulheres pesquisando direção de arte e podendo compartilhar, construir esses espaços comuns aqui, trocar uma ideia, é sempre muito bom. Eu assino tudo que elas falaram. Acho que o melhor de tudo é a gente ver as diversas, quase que infinitas possibilidades de análise em cima de uma área que muitas pessoas pensam que é só aquilo que a gente vê, mas não, é uma coisa que completa e que, se não tiver, faz 100% falta em cima de uma narrativa. Então, seja diante de figurino, seja diante de cenários, seja diante de objetos, em todas as áreas a gente tem uma infinita possibilidade de analisar e de ter diferentes
entendimentos, né? Eu acho que o melhor disso dentro da direção de arte, dentro do cinema em geral, é isso. E eu agradeço pelo espaço e é isso. Espero que a gente se encontre em outras mesas e outros lugares para a gente continuar discutindo sobre esse lugar que é massa. Que bom, que bom. Né, tá muita gente aqui comentando no chat, né? Flávia, Ared, Paloma Booker, falando maravilhosas, parabéns. É isso, gente. Vamos finalizar então, que a gente tem uma outra mesa daqui a pouquinho. Convido vocês, inclusive, a continuar assistindo, né? Prestigiar nossas outras colegas. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Até a próxima.